Dom Luizinho para a nossa reflexão litúrgica deste 11º domingo, né, Dom Luizinho? Agora, 11º domingo do tempo comum. Nós já falamos aqui no outro sábado. Quando é tempo comum, é assim que não... Então não importa muito, é comum, né? Não, mas Não, né? é um tempo importante, viu? Porque nós temos o ciclo do Natal, lembra? Então, não é? Toda aquela parte de Jesus antes do nascimento, o nascimento de Jesus, não é? A infância de Jesus. Depois a gente já pula para o ciclo da Páscoa, começando com a Quaresma, a Páscoa, lembrando então, não é realmente aquele momento importante quando Jesus morre e ressuscita. E continuamos com o ciclo da Páscoa até a festa do Espírito Santo, Jesus que sobe aos céus, o Espírito Santo que desce sobre os discípulos de Jesus, não é? Bom, e esse período que foi importante da vida pública, aqueles 3 anos em que Jesus pregou o Evangelho, pregou o reino de Deus. Então é o tempo comum, a gente vai pegando os trechos do Evangelho e também as reflexões sobre o que Jesus foi realizando naquele período. Então, os ensinamentos de Jesus e os exemplos de Jesus também. Então, é um tempo muito importante, embora se chame comum, né? Porque é do dia a dia, comum aí no dia a dia, não no sentido de, sei lá, né? Um tempo que não tem muita importância, né? Então, é um tempo bonito este. E nós estamos lendo o Evangelho de Mateus, que é muito bonito esse Evangelho. Esse Evangelho foi escrito para a comunidade de Mateus, uma comunidade que era constituída de judeus que tinham se convertido, se entrado na igreja formada aquelas comunidades. E foram comunidades que sofreram muito, porque não eram compreendidas pelos judeus, tanto assim que depois houve a excomunhão dos cristãos. Eles se consideravam judeus, praticavam o templo, quanto o templo existiu, etc. Mas depois os judeus excomungaram. Então eles eram excluídos da comunhão com os demais judeus. E os cristãos que vinham do paganismo não gostavam muito deles também, porque eles eram assim muito... ainda levavam ao pé da letra o Antigo Testamento, né? E os cristãos vindo do paganismo já não comiam aliás, comiam aquelas carnes que eles não comiam, não observavam mais o sábado, mais o domingo, e assim por diante. Então, foi uma comunidade que foi muito jogada de lado, né? Não foi muito compreendida. E o Evangelho de Mateus é uma comunidade dirigida a esse pessoal que sofreu bastante no começo da nossa igreja, né? Mas o domingo agora, o 11º, ele tem umas mensagens muito bonitas, viu, Fábio? Mas eu queria começar então com a primeira leitura da nossa missa, sabe? A primeira parte é a leitura da Bíblia, né? Então nós lemos amanhã nas nossas missas, hoje à noite já, o livro do Êxodo, um trecho do Êxodo, capítulo 19, versículos de 2 a 6. É um trechinho pequeno. Aqui a gente vai se encontrar com o povo de Deus, o povo de Israel, né? Tinha saído do Egito, já tinha sido libertado, passou pelo mar que se abriu e entrou pelo deserto. E entra perto do Monte Sinai, o deserto do Monte Sinai. E lá eles fazem o acampamento. Porque eles viviam em acampamentos, viviam em barracas, não é? E o que aconteceu? Então, Deus chamou Moisés subiu ao encontro de Deus, e Deus então propõe para o povo, ainda não é a entrega dos mandamentos, propõe ao povo uma aliança. É interessante isso. O que é aliança, né? Fazendo, nós dois vamos fazer uma aliança. Nós somos amigos, vamos fazer uma aliança, né? Vamos fazer assim, você é meu amigo, eu sou seu amigo. Então, é uma aliança que a gente faz. E Deus propõe fazer uma aliança com aquele povo. Mas a aliança sempre tem as duas partes. Então, Deus, a parte do povo, observar os caminhos de Deus, ouvir a voz de Deus, né? E observar aquilo que Deus vai propor.
que depois foram os 10 mandamentos e outros mandamentos também, não é? E ao lado de Deus, Deus ia escolher aquele povo como uma porção escolhida. Diz aqui: sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Quer dizer, é uma proposta bonita. Deus, então, faz a parte dele, escolhe aquele povo como uma nação santa, né? como nós vimos aqui, povo sacerdotal, e o povo, na parte dele, é observar os caminhos de Deus. Essa é a antiga aliança, a primeira aliança, que nós chamamos até na Bíblia o Antigo Testamento. Então Deus faz essa aliança. Agora, depois nós vamos ver que o povo, infelizmente, foi infiel, mas Deus foi perdoando, Deus era muito fiel, né? Tudo mais. Então, a primeira aliança, a gente tem aqui na primeira leitura. A gente já vê uma coisa muito bonita. Primeiramente, como Deus, Ele nos ama. Deus, desde o começo do mundo, você começa a ler a Bíblia, você vai ver, Deus ama a nós todos. Primeiramente, como é que ele criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança. Então, o homem tinha um jeito de viver diferente. Então, paraíso, né? Paraíso terrestre, quer dizer, todo mundo se entendendo, o casal, né? Se entendendo com Deus, se entendendo com a natureza, aquela beleza toda. Aí o homem foi infiel. Aí, meu Deus do céu, a coisa degringolou, né? Mas Deus não desistiu. Aí escolhe uma família de Noé. Então Deus abençoa aquela família, o dilúvio que destrói a humanidade, sobra aquela família para começar a humanidade de novo. Aí tudo bem, depois degringola de novo. O ser humano é cruel. Aí Deus escolhe Abraão. Abraão, então, vai ser realmente o pai de muitos povos. E de Abraão vem depois Isaac, Jacó, os filhos de Jacó. Eles estavam no Egito depois, por causa de uma seca que houve. Aí são tirados de lá. E aí Deus propõe uma aliança através de Moisés com esse pessoal. E essa aliança é feita, mas o que acontece? Novamente aquele povo é cabeça dura, mas Deus vai perdoando. É a antiga aliança. Aí o que acontece? Aí então manda Jesus por meio de nós. Então é a segunda leitura. Essa leitura que é bonita, por sinal, é da carta de São Paulo aos Romanos, é o capítulo 5, versículos de 6 a 11. Então aqui o que São Paulo diz para nós? Ele diz uma coisa que é linda, né? Ele diz o seguinte: quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo marcado. Dificilmente alguém morrerá por um justo. Por uma pessoa boa, talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando éramos pecadores. Quer dizer, a humanidade tinha se afastado de Deus. Então o pecado entrou no mundo. Com o pecado a morte, a desgraça, essa procissão de sofrimentos que nós estamos vendo. Mas o que acontece? O Filho de Deus veio ser um como nós, nascendo da Virgem Maria, Jesus, não é? E ele morreu por nós. Por quê? Para nos libertar de tudo isso. E o que aconteceu? Ele nos justificou, nos tornou justos e justas, não é? Então agora nós temos a justiça de Deus e seremos salvos da ira por ele. Veja, portanto, aqui o que São Paulo vai dizendo, é a nova aliança. Aquela aliança fica para trás. Agora é um povo novo. É um povo que foi justificado, tornado justo por meio do sangue de Jesus Cristo. E essa justiça nos leva à nossa salvação, se Deus quiser. Depois ele vai dizer assim, ainda mais, nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. É por ele que já desde o tempo presente recebemos a reconciliação. Então aqui nós temos uma coisa muito bonita. O que Jesus vai fazer para nós? Aquela proposta que Deus tinha feito no começo do mundo, criando o homem e a mulher, quer dizer, a humanidade,
aquela proposta, Deus agora propõe de novo. Ele nos criou para sermos felizes com Ele, entre nós, com a natureza, tudo, né? Aquilo que Ele deu errado por causa da infidelidade humana. Agora Ele vem propor, através de Jesus Cristo, novamente. Também propor um reino, esse que é bonito, né? Um reino, quer dizer, um jeito de viver, né? Que é aquele jeito de viver que ele propôs com o chamado jardim lá, o Éden, né? O paraíso terrestre. Então é essa a proposta. Quer dizer, uma proposta em que Deus realmente seja tudo para nós, em que nós nos queremos bem, construamos relações não baseadas em egoísmo, em ódio, em vingança, essas coisas, mas na solidariedade. Nós todos nos sentimos assim, todos solidários. O que um sofre, eu devo sofrer também. Eu estava rezando hoje a oração da manhã e a leitura, a pequena leitura que nós temos nesse ofício da manhã é aquele chorar, alegrar-se com os que se alegram, chorar com os que choram, né? Bonita essa expressão de São Paulo. É justamente isso. Quer dizer, alguém está mal, a gente sofre também. Alguém está feliz, nós estamos felizes também. Então, esse é o reino de Deus. Você vai dizer assim, mas isso é um sonho, é um sonho. Como é que eles vão construir o mundo assim? E agora ainda olhando para esse Brasil, esse mundo, não é? Está vendo aí? As pessoas só querem tudo para ele, né? É um tipo de sociedade em que vai se concentrando o dinheiro na mão de poucos e aquela multidão toda. E como é que vamos ter um mundo como esse que Deus nos propôs através de Jesus Cristo? Mas isso vai acontecendo, sabe como? Quando nós, nas nossas relações com os amigos, com a família, nós vamos fazendo isso. Aí o mundo vai se tornando assim, como Deus quer. E o que vai acontecer? Chegará a vitória dessa proposta de Deus, porque não foi à toa que Jesus morreu por nós, né? O sangue de Jesus é muito precioso que todo o dinheiro do mundo e tudo. Então chegará o dia em que Jesus vai voltar e aí então o reino de Deus acontecerá em sua força, em sua plenitude. Então veja, vamos ligando as coisas. A primeira leitura, aquele povo recebe uma proposta de Deus. Essa proposta ainda é muito limitada, quer dizer, será para um povo. Agora Jesus vem propor para toda a humanidade uma proposta diferente, uma aliança diferente, né? Em que nós, se imagine só, nós temos um mundo assim. Ele nos libertou do pecado, ele nos libertou da lei do Antigo Testamento, né? E nos propôs uma sociedade de filhos e filhas de Deus, irmãos e irmãs nele, né? Herdeiros e herdeiras do céu. Isso é muito bonito. Se a gente tivesse tempo para nos deter mais, seria fantástico, né? Mas agora vamos à leitura do Evangelho de Mateus. Nós estamos no capítulo 9, versículo de 36 até o capítulo 10, versículo 8. Aqui é muito interessante também. Você pega o Evangelho de Mateus, então começa lá. Mateus conta só um fato da vida da infância de Jesus. É quando o rei Herodes, Jesus nasce, o rei Herodes quer matar Jesus, e os magos vieram lá, e aí a fuga para o Egito, voltam, né, para a terra, para Nazaré, e aí dá um pulo. O único que conta a infância de Jesus é São Lucas, mas aí é um pulo. E aí então o pulo é já Jesus sendo batizado, e Jesus começando a sua pregação. Ele passou pelas tentações no deserto, aí começa a pregação. E vem o sermão da montanha. São 3 capítulos, é os 5, 6 e 7. Quando termina, Jesus então fazendo as curas e vai chamando discípulos. Inclusive Mateus conta o chamado dele, né? E depois
o que vai acontecer? Jesus vai fazendo curas, etc. Vai se agrupando multidões em torno dele. O primeiro momento de Jesus foi assim de empolgação, né? Muita gente atrás de Jesus e tudo mais. E Jesus vai chamando alguns para serem seus discípulos. Quando chega aqui, nesse capítulo 9, versículo 36, Jesus olha aquela multidão de gente que vai atrás dele. Vai lá com interesse, né? Com interesse de ser curado, mas é ocasião de ouvir também a palavra de Jesus. Jesus estava anunciando o reino de Deus. Essa proposta que eu falei para vocês. E aqui então, São Mateus se detém num fato. Jesus olha aquela multidão, uma multidão desorientada. A multidão estava faltando liderança, faltando líderes bons, né? Pessoas realmente assim de líderes religiosos, líderes políticos, né? Estava faltando isso, o povo não sabia para onde ir. Jesus, diz o Evangelho aqui, que Jesus se compadeceu. Se compadeceu é uma palavra muito interessante, né? Teve compaixão, diferente, teve dó. Não teve dó, não é dó. Dó, você tem dó quando vê um cachorro assim machucado, um animal sofrendo, você tem dó. Compaixão significa você compartilhar o sentimento do outro. Jesus vê aquela multidão naquela situação. Jesus faz duas comparações. Faz a comparação primeiro com o rebanho de ovelhas. O rebanho de ovelhas, se não tem um pastor, as ovelhas não sabem para onde ir. O pastor é que dá a direção, une o rebanho e faz o rebanho caminhar numa direção. Aquele povo estava assim, um rebanho de ovelhas sem pastor. Quer dizer, um povo desorientado. A segunda comparação que Jesus faz é com a colheita. Você imagine um campo de soja, o soja já maduro, está já passando da hora de colher, vai perder, porque é muito. E naquela época ainda a colheita era feita à mão, com uma foice, né? Não era que nem hoje, que tem as máquinas que colhem. Então, você imagina aquela colheita de trigo, né? Bonita, o trigo já seco, tudo mais, vai se perder, meu Deus do céu. E Jesus fala, está faltando gente para colher, vai perder. Quer dizer, a comparação do povo está se perdendo, porque está faltando pastor, está faltando colhedores, né, que colham, ajudem a colher a messe, como diz aqui, que é uma palavra que para nós às vezes não diz nada, né? Mas é a colheita quando está madura que ele chama de messe. E aí o que Jesus faz naquela situação, vendo a situação? Ele vai dizer, né, pedir ao dono da messe, pedir a Deus, né, que envie trabalhadores para a colheita, porque vai se perder, se não houver trabalhadores, vai... O que Jesus está pedindo? Pessoas que ouçam o chamado de Deus e ajudem o nosso povo a se encontrar, a encontrar o caminho. E isso aqui, naturalmente, Jesus não fala só de padre, de bispo, de papa, de diácono, não. Pessoas que realmente sejam evangelizadoras, que ajudem o povo, que sejam as lideranças que ajudem o povo a encontrar o caminho. E Jesus está lá com os seus discípulos. Eram pescadores, né? Havia um que era intelectual, o Natanael, Bartolomeu, né? Outro cobrador de imposto, dado aos romanos, aliado dos romanos. Outro era guerrilheiro contra os romanos, né? E Jesus tem aquele pessoal, é um material muito ruim, você humanamente falando, né? Só um intelectual, o resto, tudo gente simples, gente assim, até desnorteada, né? E o que Jesus faz? Chamou esses discípulos, né? E os enviou. E essa palavra enviado, na língua grega, é apóstolo. Então os discípulos, eles são agora apóstolos.
não é só seguir Jesus, ver Jesus fazer milagres, aquele negócio todo, né? Ouvir Jesus falava bonito. Não é só isso, não. O discípulo tem de ser missionário, tem de ser apóstolo. E diz o nome de todos eles aqui, e como eu já falei para vocês, era um saco de gato, ou a briga que devia de haver, mas não houve não. Jesus soube realmente levar esse pessoal para frente. Assim também, né? A gente deve lembrar hoje, nos dias de hoje, na igreja, a gente está muito diferente, tem muitos motivos para a gente brigar entre a gente mesmo, né? Mas não, a gente tem um ideal maior, que é justamente ouvir a palavra de Deus e levar a palavra de Deus. Discípulo, as mulheres discípulas, né? Missionários, quer dizer, apóstolos, as mulheres apóstolos, missionárias. E Jesus então envia eles a uma missão que é, vamos dizer, um estágio, porque eles não estavam preparados. A grande missão, Jesus envia no Evangelho de Mateus, no final, lá no capítulo 28, quando Jesus está terminando a sua carreira aqui na terra, ele envia os seus discípulos para levarem a sua missão para a frente. Então, aquela é uma missão, a preparação. Eles vão à frente de Jesus, nas aldeias onde ele ia pregar, eles iam à frente, preparando o povo, né? E Jesus vai dando conselhos para os 12, eram 12, né? Não deveis ir onde moram os pagãos, mas só para os judeus, porque era um estágio pastoral. A missão depois é para o mundo inteiro, ir pelo mundo inteiro, né? Fazer discípulos meus todos os povos, mas é no final. Agora é só para assim, eles se aprenderem, vamos dizer, gostarem um pouco do que é essa missão, né? E Jesus diz assim, anunciai, o que é anunciar? O que vocês vão dizer? O reino dos céus está próximo. Quer dizer, Jesus estava lá, trazendo a proposta do reino de Deus. Lembra aquela proposta que Deus fez quando criou o homem e a mulher, quando criou a humanidade, e que foi sendo deixada de lado. Agora a proposta de novo, mas é uma proposta até melhor, porque agora é a proposta para ser filho, filha de Deus, herdeiro, herdeira de Deus, a família de Deus, o novo povo de Israel. E aí, como sinal, curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Então Jesus dá poder para eles. Quer dizer, os sinais que vão acompanhando, né? Que são os sinais da misericórdia. Quer dizer, é um povo que tem de receber a palavra de Deus, mas a palavra de Deus também deve ter consequências na saúde, na vida do povo, fazer o povo mais feliz. E aí Jesus diz uma outra coisa. Vocês receberam de graça esse poder. Então não é para vocês ganhar dinheiro, não. Vocês receberam de graça, vocês devem dar de graça. Então, ai daqueles que se enriquecem com as coisas de Deus. Na igreja, se aproveitando da igreja para ganhar dinheiro. Não é para ganhar dinheiro, não. As coisas de Deus foram dadas de graça e devem ser levadas de graça. Portanto, vocês vejam como esse domingo, ele nos ajuda bastante a entender a coisa. Qual é a missão nossa, de cristãos e cristãs, de católicos e católicas? É fazer acontecer o reino de Deus. Pela palavra, né? Anunciai, o reino de Deus está próximo, o reino do céu está próximo, né? E também pelo exemplo. E pelo exemplo. Isso que eu falei, mas que exemplo? A gente procurando viver aquilo que a gente fala. Hoje é de Santo Antônio. Hoje de manhã eu estava rezando, tinha obrigado a rezar, intercedendo por vocês, pelo povo, né? E eu faço com muita alegria isso. Tem ofício de leituras. É um ofício, é o seguinte, tem um hino, são 3 salmos que a gente reza, e depois vem 2 leituras. Uma leitura da Bíblia e uma leitura de um escritor que assim, dos primeiros séculos ou depois, mas que deixaram marcas na igreja. Hoje, de Santo Antônio, tem um trecho do sermão de Santo Antônio, né, que é muito bonito.
E ele diz o seguinte, que o pregador, antes de pregar, ele deve procurar viver. Porque se ele não vive, não procura viver o que ele fala, não vale nada a pregação dele. É muito bonito o que disse Santo Antônio nesse trecho, e é verdade. Então a gente vai lá falar, olha, precisamos fazer um mundo diferente, que todo mundo se queira bem. Mas o cara vive brigando com a mulher, vive brigando com todo mundo, vive criando problemas. O que adianta falar? Palavra, meu Deus do céu, tem força, mas se não tiver por baixo, realmente a vida não vale. Então, nós temos uma missão. Essa missão nossa é justamente proclamar o reino de Deus. E agora, não como os apóstolos, que era um estágio, né? Mas agora é realmente levar para frente. E esse reino de Deus, o anúncio de que Jesus Cristo morreu por nós, ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai. Para quê? Para nos fazer justamente esse povo que vive o reino de Deus. O Salmo é muito bonito também. O Salmo 100, na numeração da Bíblia hebraica, e 99 na numeração da Bíblia grega. É um salmo de alegria. Ele é assim: aclamai o Senhor, ó terra inteira, servi ao Senhor com alegria, e de ele cantando jubilosos. Interessante, uma vez, um missionário contou para mim o seguinte, lá no Pará. Então, eles foram fazer trabalho de evangelização numa aldeia dos índios Caiapós. Então, foi uma turminha, né? O padre, a religiosa, tinha também acho que uns 2 leigos. Chegaram na aldeia, antes de começar a visitar as famílias, tudo, eles pararam e começaram a rezar. E quando a gente faz a oração, geralmente a gente fica muito sério, né? Quando terminaram a oração, um índio falou assim para o padre, me diga uma coisa, por que vocês, quando se encontram com Deus, ficam tristes? Nós ficamos alegres, dançamos quando encontramos com Deus. Realmente é uma coisa para pensar, né? Por que nossas missas têm de ser aquela, meu Deus, é bonito até a compostura, tudo mais, mas por que não há alegria? Por que a gente não mostra que está feliz? Nossas orações, por que nós não estamos felizes? É claro que tem momentos que você está triste, conversa com Deus justamente sobre seus problemas, tudo mais. Mas tem de estar feliz de encontrar com Deus. Aclamai o Senhor a terra inteira, servir ao Senhor com alegria. Ide a Ele cantando jubilosos. Veja, depois ele diz, sabei que o Senhor só Ele é Deus. Ele mesmo nos fez, somos seus, nós somos seu povo e seu rebanho. Veja, portanto, nós já fizemos uma opção. Quem é o nosso Deus? É o Deus de Jesus Cristo. Esse Deus que nos fez acontecer, a sermos justas, né? Pelo sangue de Jesus Cristo. Portanto, um povo novo. Depois, sim, é bom o Senhor e nosso Deus. Veja, sim, é bom o Senhor e nosso Deus. Sua bondade perdura para sempre. Seu amor é fiel eternamente. Que coisa linda, meu Deus do céu, né? E é isso que nós temos, nós cristãos temos de mostrar alegria, entenderam? De termos encontrado Deus, em Jesus Cristo nosso Senhor, e vivermos essa alegria de procurarmos viver esse reino de Deus, que é um reino tão bonito, né? Um reino de amor, um reino baseado na solidariedade, no respeito, a gente descobrindo a presença de Deus em tudo. Fábio, é isso. Essas leituras são muito bonitas, sabe? Eu acho que é um ensinamento muito bom para nós, esse domingo, e a gente deveria aprender muito bem isso, né? Quer dizer, a gente também olhar o mundo que está muito, é que nem ovelha sem pastor, é que nem uma colheita que está pronta e não tem trabalhadores, e nós tomar a atitude de Jesus, fazermos alguma coisa, né? Para que o mundo seja pelo menos um pouco melhor do que é, né? Pelo menos um pouco, né, pelo menos um pouco. E aí estamos construindo o reino de Deus, né? E Dom Luizinho,
a gente ouvindo isso, sabendo que tem tudo isso para se fazer, a gente sente, né, a necessidade de agir, né? De fazer. De fazer, meu Deus. Olha, a gente se sente até como culpado. Meu Deus, eu preciso fazer, eu preciso ajudar. Então, olha, meu pai do céu. A cada vez que a gente escuta, né, Neide, é um chacoalhão, né? É um chacoalhão. Puxa vida, E o que eu tô fazendo por tudo isso, E né? a gente quer, mas às vezes não consegue fazer mais disso. Mas, gente, vamos nos unir, vamos fazer para Deus, né? Sim. E se você não pode fazer muita coisa, pelo menos peça a Deus, como diz Jesus, né? Pedir ao dono da messe que mande pereiros para trabalhadores, para a colheita. Quer dizer, às vezes você está doente, ofereça seus sofrimentos, né? Suas orações, essas intenções. E a gente que puder fazer, as pessoas, nos encontramos com muitas pessoas, não custa nada a gente, às vezes, não se tornar chato, não. Não é isso, não. Mas a gente tem a ocasião, às vezes, de dizer uma palavrinha. A palavrinha dita na hora certa, no lugar certo, diz o Padre Zezinho, né? Ela toca o coração. Com certeza. E quanta gente procurando, quanta gente... Mas, ao mesmo tempo, nós nos alegramos aqui na Rádio Desterro, porque esses da família Desterro Vitoriosa, todo mundo colaborando para que a rádio leve. Olha, essa mensagem que o senhor passou agora para tantas e tantas pessoas tiveram a graça de poder ouvir, né, Dom Luizinho? Exato. Então, olha, cada membro da família Desterro Vitoriosa é um evangelizador, né? E nós agradecemos de coração, de coração. Eu acredito... A rádio é um instrumento forte de evangelização. Sim. E aproveitar também as redes sociais. Tem gente que gosta, fala a verdade, eu não sou muito... não me entra muito, não. Mas tem gente que tem os grupos na rede social, aí, na internet, tudo, no... Como é que chama? YouTube, Facebook, né? WhatsApp. Então aproveita, não fazer sermões, mas às vezes umas palavrinhas, olha, cabem bem. E isso, a evangelização hoje, principalmente nos meios nesses meios aí, não digitais, não digo, na rádio é diferente, né? Mas tem de ser mensagens rápidas, mas assim, que toquem, né? Entendeu? A gente deve usar essa linguagem que é diferente da linguagem da televisão e da linguagem do rádio também. Mas quem tem esses grupos, eu acho que é uma coisa muito bonita, não é? É bonito mesmo, né? Quando a gente entra nos textos, né? Por exemplo, muitas vezes a gente não percebe Jesus vendo a multidão, aquele sem rumo, parece um rebanho sem ovelhas, é uma colheita pronta para ser colhida e não tem trabalhadores, né? Então, é interessante como a gente não observa esses detalhes que compõem todo um quadro, que é o quadro justamente do envio dos discípulos, né? Então, não basta ser discípulo de Jesus, não é ficar o dia inteiro na igreja, não é isso, não. A gente tem momentos de oração, de encontro com Deus, mas a gente tem de levar esse Deus para os outros. Os encontros com as outras pessoas, para dizer, olha, vale a pena, esse o caminho. Aí temos o pastor, que é Jesus Cristo, né? Temos Isso. aí o dono da colheita que está com a gente aí, né? Dom Luizinho, e é interessante, olhando para esse cenário, para essa cena do envio, às vezes eu digo isso porque eu vivi durante muito tempo esse tipo de angústia comigo mesmo, né? E vejo assim que isso é algo assim relativamente comum até na igreja. As pessoas olham, às vezes recebem um chamado, percebem que tem um chamado, né? Percebe que Deus está chamando elas para para uma determinada tarefa, para um determinado serviço, percebe que Deus capacitou, deu dons, mas de repente a pessoa olha para a vida e fala assim, nossa, mas eu sou tão pecador, eu sou tão errado nas minhas coisas. Esses apóstolos aqui, eles foram enviados, mas olha, fizeram muita coisa errada depois ainda. E teve um até que no fim ainda traiu, né? Pois é. Então, isso não é para a gente... Deus olha as pessoas com muito preciosas. E lembrar muito o que São Paulo diz, né? Deus age principalmente através das pessoas fracas, assim, fraqueza eu digo, quando você se sente indigno, né? Se eu não consigo,
Mas Deus age principalmente disso, através dessas pessoas, para mostrar que a força é dele. É aí Deus fica fácil para ele, né, Então a gente não fala assim, olha, eu fiz um sermão aí, e olha, todo mundo se converteu. Não, ninguém faz isso, não. Engano, às vezes é ilusão. O que entra realmente é o que Deus faz acontecer. Isso. E às vezes é interessante, nos retiros, nas pregações, você preparou, vai falando tudo direitinho para quando falar bem, de repente parece alguma coisa que você fala e aquilo que toca. É interessante, né? Como Deus é muito diferente de nós. É mistério, né? É muito diferente de nós. É mistério. É muito diferente. Isso mesmo. Está muito bem. Tá, Dom Luizinho, nós estamos, né, com o nosso tempo aí esgotado, infelizmente, né? Todo sábado dá aquela vontade, né, ministra Neide, da gente ficar um pouquinho mais, Deus, né? Conversar, escutar mais. Uh-uh. Mas nós temos que pedir, né, Dom Luizinho, aquele presente que o senhor nos dá todo sábado, aquela bênção para nós e todos os nossos ouvintes. Não tem dúvida, Fábio. Então vamos dar a bênção para que tenha um bom sábado, um bom domingo também, uma bela semana. Então, nosso Senhor Jesus Cristo esteja diante de ti para te guiar. Amém. Atrás de ti para te proteger. Amém. E aos teus lados para te acompanhar. Amém. E abençoe-te, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e esta bênção permaneça para sempre. Amém.